Eu nunca fui de dar muita importância para aniversários. Sempre achei que era só mais um dia, como qualquer outro. Talvez por isso eu quase não comemore o meu. Mas nesse ano, meus amigos insistiram tanto que eu acabei cedendo. Estava fazendo 28 anos. Nada demais, número comum, sem nenhuma simbologia forte, sem virada de década. Mas eles queriam marcar, então pensei, ok, uma reunião pequena, umas cervejas, uma torta salgada e música baixa. O que eu não imaginava é que essa festa ia mudar tudo. A ideia era simples, fazer algo em casa mesmo, no sábado à noite. Chamei umas 15 pessoas no máximo, gente próxima, amigos de infância, colegas do trabalho, e meu irmão mais velho, que ia vir com a namorada. Fiz as compras durante a semana, deixei tudo organizado. No dia, o pessoal começou a chegar por volta das 8 da noite. O clima estava leve. Estávamos no meu apartamento, que é pequeno, mas aconchegante. Luzes mais baixas, playlist rolando, cerveja gelada e aquele cheirinho de salgado assando no forno. A certa altura, uns amigos trouxeram um bolinho surpresa, cantaram parabéns, me fizeram discursar. Foi divertido. A sensação era de que tudo estava no lugar. Até que começaram a acontecer coisas que, na hora, pareceram apenas estranhas. Pequenos detalhes. Coisas que a gente ignora para não estragar o clima. A primeira foi quando notei uma mulher no corredor entre a sala e o banheiro. Ela estava parada, olhando para a parede. Pensei que fosse alguma amiga de amigo, sabe? Festa assim sempre aparece alguém que você não conhece. Mas o que me incomodou foi que ela estava completamente imóvel. Vestia algo bege, quase um camisão antigo, e tinha o cabelo preso num coque baixo, como uma senhora. Quando passei por ela para ir ao banheiro, tentei puxar assunto. Tudo bem? Tá procurando alguém? Ela não respondeu. Nem sequer virou o rosto. Só ficou ali, como se estivesse ouvindo alguma coisa do outro lado da parede. Voltei para a sala com um desconforto. Quando comentei com a Camila, minha amiga mais próxima, ela deu risada, achando que eu tava pregando alguma peça. Tu que tá bêbado já, né? Ela disse. Só que eu mal tinha tomado 2 copos. Depois disso, vi aquela mesma mulher mais uma vez, sentada na ponta do sofá. Só que ninguém parecia vê-la. Era como se ela estivesse levemente fora de foco. Não sei explicar. Sua presença não era sólida. Parecia mais um recorte de outra realidade inserido ali. Pensei em pedir pro pessoal ir embora. Mas logo o clima da festa mudou de novo. Começaram os barulhos. Era como se tivesse outra festa acontecendo, dentro da minha festa. Digo isso porque o som não vinha da rua nem de apartamento vizinho. Vinha de dentro. Em alguns momentos, a música da minha playlist era abafada por um outro som, risadas, vozes em coro, pratos batendo. Só que ninguém da festa parecia ouvir. Eu olhava pro lado e todos estavam conversando normalmente, como se nada estivesse estranho. E então, à meia-noite, a campainha tocou. Fui abrir, achando que era mais algum amigo atrasado. Mas quando abri a porta, não tinha ninguém no corredor. Absolutamente ninguém. O estranho foi que, mesmo assim, uma das minhas amigas, a Luana, apareceu vindo da cozinha com cara de quem tinha acabado de encontrar alguém. Quem era aquele cara que chegou agora? O de cabelo comprido? Que cara? Ué, ele tava falando com você na porta, não? Não. Eu não vi ninguém. Ela ficou sem graça e mudou de assunto, mas eu vi o arrepio subir nos braços dela. Ela percebeu que tinha algo errado. Por volta de 00:20, as coisas saíram totalmente do controle. A luz da sala oscilou. As pessoas estavam mais caladas. Algumas começaram a bocejar, como se um cansaço repentino tivesse tomado conta de todos. Fui até a cozinha buscar água e percebi que a janela estava aberta. Mas eu juro por tudo que é sagrado que eu não deixei nenhuma janela aberta. Moro no 7º andar, com tela de proteção, e sou neurótico com isso. E ainda assim, ela estava escancarada, e o vento gelado da madrugada invadia a cozinha. Foi nesse momento que vi o que estava do lado de fora. Do outro lado da rua, parado em frente ao poste quebrado, havia um grupo de pessoas. Umas 5 ou 6. Todas de branco, imóveis, olhando diretamente para minha janela. Eu não conseguia ver os rostos, mas sentia que eles sabiam que eu estava olhando. Fechei a janela na hora,
sem saber o que pensar. Voltei para a sala meio tonto, com a sensação de que havia algo esperando. Foi quando um dos meus amigos, o Daniel, comentou: "Cara, tu reparou que tem gente aqui que ninguém conhece?" Na hora, senti o estômago afundar. Como assim? Tipo, tem uns 2 caras ali perto da varanda que eu juro que nunca vi. E perguntei pra galera, ninguém sabe quem são. Olhei para onde ele apontava. Havia 2 homens encostados na parede, de braços cruzados, de cabeça baixa. Um deles estava descalço. Os 2 pareciam completamente alheios ao ambiente. Não riam, não falavam, não mexiam um músculo sequer. E o mais horrível, os 2 usavam uma camiseta igual à minha, a mesma que eu estava vestindo naquela noite. Pedi para todo mundo ir embora. Usei a desculpa de que não estava me sentindo bem, uma queda de pressão, sei lá. A galera foi saindo aos poucos, meio preocupada, mas sem questionar muito. Quando a última pessoa passou pela porta, corri para trancar. Voltei correndo para a sala. Os 2 homens ainda estavam lá. Eu gritei, mandei que saíssem. Um deles ergueu a cabeça lentamente e disse: "A festa ainda não acabou." A voz dele não parecia vir da boca. Era como se o som viesse do ambiente, das paredes, da minha própria cabeça. A televisão ligou sozinha, exibindo imagens embaralhadas, como fita VHS desgastada. Só que ali, entre os ruídos, eu me vi. Vi eu mesmo, de pé, naquele mesmo cômodo, com um bolo na mão, cantando parabéns para uma sala vazia. A última coisa que lembro é de tentar correr para o quarto. A porta estava trancada por dentro, mas eu não tinha trancado. Caí no chão, tudo girando. Apaguei. Quando acordei, era domingo, 3 da tarde. A casa estava em ordem, como se nada tivesse acontecido. Sem sinal de bagunça, sem resto de bolo, sem pratos sujos. Nenhum copo fora do lugar. Mas o mais estranho é que ninguém se lembra da festa. Liguei para Camila, para Daniel, para Luana. Todos disseram que não foram. Que me deram parabéns por mensagem porque eu não quis fazer nada. Fui até a galeria de fotos no celular. Estava vazia. Nenhuma foto da noite anterior. Só tinha uma imagem nova, que eu não lembrava de ter tirado. Era uma foto da sala vazia, com a luz apagada. E bem no centro, sobre a mesinha de centro, havia um bolo branco, com 28 velas acesas. Sozinho. Sem ninguém ao redor. Desde então, não comemoro mais aniversários. Nem deixo que façam surpresa. Porque eu sei que naquele dia, alguma coisa veio e celebrou comigo, mesmo que eu não tenha convidado. Eu quase não falo disso com ninguém. Quando conto, acham que é algum trauma mal resolvido da infância, ou que eu inventei para chamar atenção. Mas eu sei o que vivi. E agora que minha filha tá chegando perto da idade, confesso que tenho medo. Um medo real, paralisante. Porque certas coisas, quando acontecem, não deixam você seguir em frente como antes. Você sobrevive, mas nunca mais vive de verdade. A história que vou contar aconteceu quando eu tinha 9 anos. Era 1999. Eu morava com minha mãe em uma casa simples, num bairro afastado de tudo. Meu pai tinha ido embora quando eu era muito pequeno, e desde então éramos só nós 2. Ela fazia o que podia para manter tudo funcionando. Trabalhava como auxiliar de cozinha de manhã e, à noite, limpava escritórios no centro. Mesmo assim, sempre fazia de tudo para tornar meu aniversário especial. Naquele ano, ela prometeu algo diferente. Disse que estava guardando dinheiro para fazer uma festinha de verdade. Alugou a garagem da vizinha, comprou balões, encomendou um bolo e convidou meus colegas da escola. Fiquei empolgado de um jeito que só uma criança sabe ficar. A data foi marcada para um sábado à tarde. Lembro de acordar cedo e correr para ver a decoração. A garagem já estava cheia de bexigas coloridas, toalhas com desenhos de personagens, mesinhas improvisadas com refrigerante e coxinha. Tudo simples, mas feito com muito carinho. Mas teve uma coisa estranha que começou naquele dia e que eu só fui entender muitos anos depois. Pela manhã, minha mãe encontrou um envelope na caixa do correio. Não tinha selo, nem remetente. Era bege, meio envelhecido. Dentro, havia apenas uma folha com letras escritas à mão.
Hoje os presentes virão de um lugar diferente. Não os recuse. Minha mãe riu achando que era alguma brincadeira de parente. Mostrou para mim como quem mostra um trote de telefone. Mas aquela frase grudou na minha cabeça. Não os recuse. Fiquei repetindo aquilo mentalmente, sem saber porquê. Às 14 horas, as crianças começaram a chegar. Meus amigos da escola, alguns vizinhos, minha professora até passou rapidinho para me dar um abraço. Tudo estava indo bem. Tocava música infantil, o bolo estava lindo, e eu me sentia importante. Pela primeira vez, parecia que tudo estava dando certo. Até que o primeiro presente diferente chegou. Não foi entregue por ninguém. Simplesmente apareceu. Estava em cima da mesa onde os outros presentes iam sendo empilhados. Era uma caixa preta, sem laço, sem etiqueta. Nenhuma criança disse que colocou. Quando minha mãe perguntou, todos negaram. Eu abri, curioso. Dentro, havia uma máscara de papel machê. Era branca, com olhos pintados em vermelho e boca costurada com barbante preto. A parte de dentro estava suja, como se alguém já tivesse usado por muito tempo. As crianças ao redor riram, meio sem entender. Mas eu fiquei paralisado. Aquilo não era um presente comum. Não parecia ter vindo de nenhum adulto. Minha mãe tirou da minha mão e colocou num canto, dizendo que devia ter sido alguma brincadeira de mau gosto. Tentou continuar a festa como se nada tivesse acontecido. Cantamos parabéns, eu soprei as velas e começamos a cortar o bolo. Mas as coisas pioraram. O segundo presente apareceu quando uma das mães foi buscar o filho. Ela encontrou o garoto dentro do banheiro, trancado, com as luzes apagadas. Quando conseguiram abrir a porta, ele estava encolhido no canto, tremendo, com os olhos arregalados. Dizia que uma pessoa sem rosto tentou entregar algo para ele pela janela pequena do banheiro. Ninguém acreditou. Disseram que ele imaginou, que era nervosismo, que criança inventa. Mas ele chorava tanto que vomitou. A festa começou a esvaziar rapidamente depois disso. Sobrou só minha mãe, eu, e 3 crianças que moravam na rua de trás. E então, o terceiro presente chegou. Essa parte, eu nunca vou esquecer. A gente estava recolhendo os pratos quando ouvimos um barulho do lado de fora. Um som pesado, como madeira arrastando no chão. Saímos até a calçada e vimos um carrinho de feira parado em frente ao portão. Era velho, com rodas tortas e todo enferrujado. Dentro dele, havia uma caixa grande, coberta com um tecido roxo. Não havia ninguém por perto. Nenhuma alma viva na rua. Minha mãe, já assustada, mandou a gente entrar. Mas uma das crianças, o Vinícius, correu até o carrinho. Ele puxou o pano e soltou um grito. Na caixa, havia uma boneca antiga, de porcelana, do tamanho de uma criança real. Mas o que chocou mesmo foi que a boneca tinha o meu rosto. O cabelo igual ao meu, as sardas no mesmo lugar, até a roupa que eu usava no ano anterior. E pior, ela tinha os olhos virados para cima, como se estivesse morta. Minha mãe jogou tudo dentro de um saco de lixo e mandou a gente entrar correndo. Trancou as portas, apagou as luzes e disse que era melhor esquecermos aquilo. O resto do dia foi um silêncio tenso. Nem jantamos. Dormi com a cabeça debaixo do travesseiro, ouvindo minha mãe chorando baixo na sala. No dia seguinte, tudo tinha sumido. A caixa, a boneca, o carrinho, até a máscara. Minha mãe jurava que tinha jogado tudo fora, mas quando foi procurar os sacos de lixo na calçada, não estavam lá. Nenhum vizinho viu nada. E as crianças que ficaram até o fim, começaram a agir estranho nos dias seguintes. Vinícius passou a desenhar figuras sem rosto nas paredes do quarto. Outro garoto foi pego tentando se enforcar com os fios do videogame. E uma menina começou a falar uma língua que ninguém conhecia. A escola cancelou as aulas por uma semana, alegando problemas de segurança. Na semana seguinte, recebemos outro envelope. O mesmo papel envelhecido. Mesma letra. Você não recusou. Agora, todo ano, eles vão lembrar. Desde então, todo dia 3 de julho, minha mãe tranca todas as janelas. Apaga as luzes. Finge que não é um dia especial. Nunca mais cantou parabéns para mim. Nem uma vela, nem uma fatia de bolo. E mesmo assim, mesmo com todo cuidado, eles vêm. Presentes aparecem.
Coisas pequenas. Um desenho no chão da sala. Um embrulho sem remetente na caixa de correio. Uma bonequinha feita de pano no travesseiro. Todos com o mesmo padrão, algo que representa mim, morto. E todos acompanhados de bilhetes. Alguns escritos à mão, outros digitados, outros riscados com algo parecido com unha. Mas a mensagem é sempre parecida. Você é nosso agora. Ano passado, pela primeira vez, recebi algo diferente. Era uma caixa pequena. Dentro, havia uma vela preta e um cartão com os dizeres: já está quase na hora da troca. Eu não sei o que isso significa, mas minha filha vai fazer 9 anos no mês que vem. E tenho certeza, eles não esqueceram. Tem gente que gosta tanto de aniversário que começa a planejar meses antes. Eu sou o oposto. Já passo do meu dia quieto, sem postar nada, e desligo as notificações para não precisar agradecer pelas mensagens protocolares. Só que no ano passado, pela primeira vez, decidi fazer diferente. Resolvi comemorar meu aniversário. Não porque eu queria, mas porque estava tentando sair de um período pesado de depressão. Tinha me separado, perdido minha avó e acabado de sair de um emprego onde fui engolido por metas absurdas. Estava isolado fazia tempo, sem ver ninguém. Foi minha psicóloga que me incentivou. Reconstruir sua vida também passa por permitir que as pessoas estejam com você em momentos bons, ela disse. Aquilo ficou na minha cabeça. Então fiz algo simples. Um bolinho, umas bebidas, chamei 4 pessoas. Nada muito grande. Só gente próxima. Foi num sábado à noite. Moro num apartamento pequeno, em um prédio antigo de 3 andares, numa rua tranquila. Dos 6 apartamentos, só 3 são ocupados. Eu, um casal de idosos no térreo e uma mulher que mora sozinha no 2º andar. Os outros estão vazios desde que me mudei. Pelo menos, era isso que eu achava. A festa começou bem. Leve, tranquila. Música ambiente, cerveja gelada, algumas risadas. Quando deu umas 9h30, alguém tocou o interfone. Era estranho, porque todos que eu convidei já estavam lá. Achei que fosse engano ou algum vizinho incomodado com o barulho, mesmo sendo baixo. Fui atender. Alô? Boa noite, respondeu uma voz masculina, pausada. Vi que estão em festa. Posso subir para cumprimentar o aniversariante? Parei. Era uma voz que eu nunca tinha ouvido. Grave, mas estranha. Como se fosse forçada, artificial. Uma das minhas amigas perguntou quem era. Eu, meio sem jeito, disse que devia ser o morador do apartamento 202, que, até onde eu sabia, estava vazio desde que me mudei. Você mora no 202? Perguntei. Houve uma pausa. Depois, ele respondeu. Hoje sim. Algo naquela resposta me incomodou profundamente. Mas, num impulso que eu me arrependeria depois, apertei o botão e destranquei o portão. Sei lá, talvez fosse alguém novo, tentando ser simpático. E parte de mim queria parecer mais sociável, normal. Tentar ser a pessoa que está voltando à vida, como minha terapeuta dizia. O homem chegou 5 minutos depois. Bateu na porta com 3 toques secos. Quando abri, me deparei com uma figura que não combinava com nada. Usava um paletó surrado, calça social manchada e um sapato desamarrado. Era alto, muito magro, pele pálida. E o que mais me incomodou, ele sorria o tempo todo. Mas não um sorriso simpático, era um sorriso fixo, congelado, como se não conseguisse desfazer a expressão. Parabéns, disse ele, estendendo a mão. Apertei por educação. Sua pele era fria demais. Ele entrou como se já conhecesse o lugar, observando cada canto com olhos lentos e atentos. Cumprimentou os outros convidados com acenos quase teatrais. Ninguém disse nada, mas percebi o desconforto no ar. Você é do 202, né? Achei que o AP estivesse vazio, falei, tentando soar casual. Ele olhou para mim com os olhos levemente arregalados, como se não tivesse entendido a pergunta. Depois respondeu, ainda está, mas só até a meia-noite. As luzes da cozinha piscaram nesse momento. Um detalhe bobo, talvez, mas coincidiu com aquela frase de um jeito que me travou.
Ele se aproximou da mesa onde estavam os salgados e passou os dedos por cima de um brigadeiro, sem pegá-lo. Apenas sujou o dedo e colocou na boca, com um gesto lento. Aos poucos, o clima da festa começou a se transformar. Um dos meus amigos, o Rafael, me puxou de lado e cochichou. Quem é esse cara? Ele tá me encarando faz 5 minutos. Falei que era vizinho, mas nem eu acreditava direito nisso. Quando olhei de novo, ele estava parado no corredor que leva aos quartos, só observando, como se esperasse alguma coisa acontecer. Então ele falou, sem ser perguntado. Você lembra de quando nasceu? A pergunta foi lançada no meio da sala, no momento em que todos estavam em silêncio. Como se ele soubesse exatamente quando intervir. Como assim? Perguntei. Seu primeiro aniversário. O verdadeiro. Quando você saiu de dentro da sua mãe. Sabe o horário? 9h42 da noite, segundo minha certidão. Por quê? Ele sorriu mais forte. E respondeu. É a hora em que a porta se abre. Nesse momento, a porta da sala abriu sozinha. Uma lufada de vento entrou. Ninguém se mexeu. Todos pararam, como se o tempo tivesse congelado por um segundo. O corredor do prédio estava escuro, mas podíamos ver sombras. Muitas sombras. Alguém, ou alguns, começaram a subir as escadas. Os passos eram lentos, arrastados. Como se os ossos não funcionassem direito. Os sons ecoavam como em looping, o mesmo estalo repetido, milimetricamente igual, como uma gravação enguiçada. Fechei a porta e girei a chave 2 vezes. Que merda é essa? Alguém gritou. Mas o homem continuava calmo. Olhou no relógio de pulso, que parecia parado, e falou. Vocês deviam ir embora. Ele está quase pronto. Ele quem? Eu perguntei. O que nasceu com você? Fui até ele, empurrei seu ombro. Gritei que aquilo não era engraçado, que se fosse alguma pegadinha de vizinho, já tinha passado dos limites. Ele se virou, e aí eu vi. Seus olhos não tinham brilho. Eram como olhos de vidro. E quando ele falou de novo, sua boca não se mexeu. Você dividiu o ventre com outra coisa, mas ela não veio por completo. Ficou presa, à margem, esperando seu tempo de aniversário para voltar. Nesse momento, as luzes acabaram. Ouvi os gritos. Alguém tropeçou e caiu. Uma das minhas amigas começou a chorar. E então, veio o cheiro, como carne queimada misturada com leite azedo. E uma voz sussurrando meu nome, em tom infantil, por todos os cômodos ao mesmo tempo. Eu corri pro quadro de luz. A chave geral estava ligada, mas tudo seguia escuro. E as vozes aumentavam. Uma em especial, próxima ao meu ouvido. Abre a porta, irmão. É hora da gente ficar junto de novo. Fui até a entrada, destranquei e escancarei a porta, e não havia ninguém lá fora. O homem do paletó também sumiu. As luzes voltaram. A música tocou como se nada tivesse acontecido. Meus amigos estavam no mesmo lugar, mas todos com olhar vago, como se tivessem esquecido do que acabou de acontecer. A noite continuou, de um jeito bizarro. Terminaram o bolo, se despediram, foram embora como se tudo tivesse sido normal. Ninguém nunca mais falou sobre aquela noite. Quando pergunto, respondem com frases vazias, do tipo foi legal, a cerveja tava boa. Como se tivessem sido apagados. Na manhã seguinte, fui até o andar de cima. A porta do 202 estava aberta. Entrei. O apartamento estava completamente vazio. Sem móveis, sem vestígios. Só encontrei uma coisa, um velho berço de madeira, no centro da sala. E dentro dele, um pedaço de cordão umbilical, seco e ressecado, preso a uma pulseirinha hospitalar com meu nome. Desde então, no dia do meu aniversário, coisas voltam. Sons na porta, vultos nos cantos. E sussurros, sempre os sussurros, me chamando pelo nome que nunca usei, mas que agora ouço repetidamente. Irmão. Eu morei por quase 2 anos num bairro de classe média baixa, bem tranquilo, daqueles onde vizinhos ainda se conhecem pelo nome, e criança brinca na rua até escurecer. Era um lugar bom para quem queria recomeçar a vida.
Depois de um término complicado e alguns meses dormindo no sofá da minha irmã, aluguei uma casa pequena no fim da Rua dos Cedros, número 14. A casa ao lado, de número 12, sempre me causou um certo incômodo. Não porque era feia ou abandonada, mas justamente o contrário. Era impecável demais. Grama sempre aparada, cortinas no lugar, uma aparência de que alguém cuidava muito bem dela. Só que, ao mesmo tempo, eu nunca vi ninguém entrando ou saindo. Nunca ouvi um portão abrindo, um carro na garagem, nem sequer luz acesa à noite. Logo nos primeiros meses, perguntei pro Sr. Orlando, vizinho mais antigo do quarteirão, quem morava ali. Ele fez uma pausa longa, depois respondeu com a voz baixa. Já morou gente lá, sim. Mas hoje, não mora mais ninguém. Tá vazia? Ele me olhou com um olhar cansado, e completou. Vamos dizer que ela só se ativa de vez em quando. Aquilo ficou na minha cabeça, mas como a vida estava corrida, novo emprego, contas para pagar, tentando me equilibrar emocionalmente, deixei para lá. Foi só quando o meu aniversário se aproximou que a Casa 12 voltou a chamar minha atenção. Faltando 3 dias, comecei a encontrar pequenos cartões embaixo da minha porta. Cartões de aniversário, como aqueles antigos, coloridos, com desenhos infantis. O primeiro dizia: "Estamos ansiosos por sua presença. A festa está quase pronta." Pensei que fosse alguma piada de colega de trabalho ou vizinho entediado, mas nenhum dos meus amigos próximos sabia de nada. No dia seguinte, outro cartão apareceu. Você é o convidado mais importante. Traga fome, traga sede, traga memória. Na manhã seguinte, o terceiro cartão veio colado na minha porta, com fita adesiva escura. Era curto. A Casa 12 o aguarda. Comecei a sentir um desconforto real. Algo me dizia que aquilo não era brincadeira. A Casa 12 parecia cada vez mais viva. Passei a notar pequenos movimentos por trás das cortinas. Sombras. Reflexos que não faziam sentido com a posição do sol. E um cheiro doce no ar, algo parecido com glacê de bolo, mas podre, como se estivesse fermentando há dias. Na noite do meu aniversário, que caiu numa quarta-feira, cheguei do trabalho cansado e com dor de cabeça. Não tinha feito planos. Só queria tomar um banho, comer qualquer coisa e dormir. Mas ao entrar em casa, vi algo pelo reflexo do espelho da sala. As luzes da Casa 12 estavam acesas. Era a primeira vez. E não só isso. Havia enfeites coloridos no jardim, balões presos ao portão e uma faixa grande escrita à mão, tremendo no vento. Feliz aniversário. Fiquei parado por minutos. Era como se aquela visão estivesse congelando o tempo. Nenhum barulho, nenhuma alma na rua. Só o vento e os balões rangendo devagar. E então, a campainha da Casa 12 tocou. Não a minha, a dela. E logo depois, a porta se abriu devagar, revelando uma penumbra avermelhada lá dentro. Um som baixo começou a ecoar, uma música infantil, distorcida, tocando em loop. Contra toda lógica, contra tudo que meu instinto gritava, eu saí de casa e fui até lá. A porta estava aberta. O cheiro de bolo velho e flores apodrecidas tomou meu nariz. Dei um passo para dentro, e a música parou. Instantaneamente. Fui engolido por um silêncio opressor, daqueles que fazem os ouvidos doerem. Lá dentro, a sala estava arrumada como para uma festa de criança. Balões murchos, serpentinas penduradas, uma mesa com refrigerantes abertos, doces secos, brigadeiros esfarelados. E no centro, um bolo. Um bolo branco, redondo, decorado com velas, mas nenhuma acesa. Senti que havia algo me observando, mas não via ninguém. Mesmo assim, tive a certeza absoluta de que eu não estava sozinho. Na parede, havia fotos emolduradas. Fui olhar mais de perto, achando que seriam fotos de família. Mas eram fotos minhas. Fotos de mim pequeno, que nem eu lembrava que existiam. Eu vestido de uniforme da pré-escola, no colo do meu pai, que morreu quando eu tinha 7. Eu soprando velas de um bolo do Homem-Aranha. E outras, que não deveriam existir. Fotos de agora. Eu deitado no sofá da minha casa. Eu pegando correspondência. Eu tomando banho de porta semi-aberta. Fotos tiradas nos últimos dias, de ângulos que indicavam que alguém estava me vigiando de dentro da Casa 12. Eu queria sair.
mas a porta se fechou atrás de mim com um estrondo. E então as velas do bolo se acenderam sozinhas, uma por uma. E com cada chama, uma voz começou a sussurrar em uníssono: parabéns, parabéns, parabéns. O tom não era de alegria. Era sombrio, pesado, como um lamento disfarçado de canto. Eu não sei como explicar isso direito. As paredes começaram a pulsar, como se respirassem. E do teto desceu uma fita com um cartão pendurado. Peguei. Apague as velas. Faça um pedido. E junte-se à festa. Não fiz. Saí correndo. Arrombei a porta com o ombro. Caí na calçada, suado, com o coração martelando. Olhei para trás. A casa estava apagada, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, tentei contar para alguns vizinhos. Ninguém quis ouvir. E mais estranho, a casa 12 voltou a ficar com as janelas fechadas, jardim sem cor, sem nenhum sinal de festa. Como se tudo tivesse sido um lapso. Mas na noite seguinte, havia algo em cima da minha cama. Uma vela. Branca. Usada. Gasta pela metade. E um novo cartão. Ano que vem, apagamos juntos. Mudei dali poucos dias depois. Nunca mais passo naquela rua. E agora, toda vez que meu aniversário se aproxima, eu fico doente. O cheiro volta. A sensação de estar sendo observado volta. E em todo dia 13 de junho, à meia-noite, ouço 3 batidas do lado de fora da minha porta. Sempre 3. Sempre no escuro. Sempre esperando que eu finalmente participe da festa.